O mercado esfriou. O 0 km nunca esteve tão caro, crédito a juros altíssimos e também altamente restrito, e o consumidor comum há muito tempo não se sentia tão distante do mercado de veículos novos como hoje. Porém, ao mesmo tempo, a categoria de hatches nunca esteve tão competitiva, e é exatamente nesse cenário que a Citroën lança o novo C3, que tem uma atitude SUV para tentar se diferenciar dos seus concorrentes dessa categoria. Mas será que essa atitude SUV vai ser o bastante para permitir que o C3 desbrave um mercado pior do que muita estrada de terra? É o que a gente vai descobrir hoje, depois de rodarmos 1.600 km com o C3 Fio 1.0 2023. Se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O C3 foi lançado na sua primeira geração na Europa em 2001, mas chegou aqui no Brasil só em 2003. E na época ele era um carro bem diferente dos hatches que a gente tinha no mercado. Ele falava com um público que comprava mais Corsa, Polo e talvez até o recém-lançado Fox, e não com a galera que estava ali na base do mercado com Mille, Palio Fire e Gol Special. Em 2012 a gente recebeu uma nova geração, agora com visual muito mais elaborado, mais sofisticado, melhor acabamento e ainda falando com aquele público que estava buscando um hatch um pouquinho mais sofisticado e não aqueles da base da pirâmide. Mas a história mudou completamente agora com essa terceira geração lançada no segundo semestre de 2022. Se antes o C3 era um carro muito interessante para quem buscava um hatch bem equipado, bem construído, com bom acabamento, agora ele está falando ali principalmente para o público que quer um carro parrudinho, com visual que está na moda, mas sem pagar tanto dinheiro. Em boa parte das versões 1.0, inclusive, esse carro mira mais em Mob e Kwid e menos nos seus concorrentes um pouco mais sofisticados, como Polo, Onix e HB20. Ele é vendido nas versões Live e Live Pack com motor 1.0 apenas, a versão Feel com motor 1.6 e câmbio manual e motor 1.0, que é justamente essa que a gente tem aqui, e também a First Edition com motor 1.0 e câmbio manual e o motor 1.6 com transmissão automática. Aqui na frente o C3 lança mão da nova identidade visual da Citroën, né? Então a gente tem esse efeito em X aqui, realizado pelas luzes diurnas em LED. Mas aqui a gente tem faróis bem simples, são faróis halógenos de parábolas simples. Eu acho importante falar deles porque realmente eles deixam bastante a desejar em uso rodoviário. Em cidade atendem, mas em rodoviário eles realmente poderiam ser bem melhores do que são. Mas aqui debaixo do capô, o que a gente tem? Conhecidíssimo motor Firefly, que foi lançado aqui no Brasil em 2016, lá no Mob, e rapidamente chegou a no Argo e praticamente toda a linha Fiat. Aqui a gente tem um motor um pouquinho mais fraco, muito por conta da adaptação a um novo veículo e também as novas regras de emissão do Proconv, né? O PL7. Então aqui de potência a gente tem um motor que rende 71 cavalos na gasolina e 75 no álcool a 6.000 rotações por minuto. E de torque a gente tem 10 kgfm na gasolina a 4.250 rotações por minuto e 10,7 kgfm no álcool a 3.250 rotações por minuto. Então a gente tem uma diferença bem razoável no pico de torque quando você considera uso de gasolina ou álcool. E não se engane pelo fato de ser um motor de apenas 2 válvulas por cilindro. Não, ele é um motor muito moderno. E ele lança mão de pré-aquecimento do álcool, né, na parte da frio, então você não precisa se preocupar com o tanquinho aqui. E também a sincronia das polias é feita por corrente, como muita gente prefere, e dá, ou querendo ou não, né, claro, uma tranquilidade a mais em termos de manutenção a longo prazo. E aqui, não posso deixar de comentar, a gente não tem a mesma pintura interna da pintura externa, né? Tá vendo? A gente tem uma diferença. Por fora o carro é azul, né, verde, e aqui por dentro a gente está no Prime.
Mas a gente tem a manta acústica, que é para diminuir o ruído externo, né, para quem está do lado de fora do veículo. E não se engane por fotos. Pessoalmente, o C3 não é um carro grande, mas ele passa bem uma impressão de carro parrudo. A gente está falando de um carro de 3,98 m de comprimento, 2,54 m de entre-eixos, 1,73 m de largura sem os retrovisores e 1,60 m de altura com a barra, com um vão livre de 18 centímetros, um vão livre bem considerável, e aqui com um conjunto de rodas bem grande também, 195/65 aro 15. Então ele tem um quê dessa atitude SUV que as pessoas tanto buscam no mercado de hoje em dia. Freios a disco ventilados lá na frente, com tambor aqui atrás, e de suspensão também o feijão com arroz. A gente tem McPherson na dianteira e aqui atrás eixo de torção. Ou seja, aqui a Citroën foi bem tradicional, que visa facilitar também o custo de manutenção e a robustez nesse ponto. Vamos dar uma olhada se lá dentro o C3 continua com essa pegada de simplicidade. Apesar de compartilhar a plataforma CMP com o Peugeot 208, a gente não tem nenhuma sensação aqui do hatch da outra marca francesa. Não, bem o oposto disso. Aqui a gente tem um carro no qual você se senta bem alto, você tem aquela clássica sensação de se sentar em cima do carro e não dentro dele, o que é mérito de um banco que fica bem alto mesmo na regulagem mais baixa de altura, que inclusive é milimétrica, então nada de regulagem de Gol, né, que você puxa e o banco despenca. E aqui a gente tem um volante que oferece apenas regulagem de altura, sendo que é daquelas que despenca, né? No 208, lembrando, irmão de plataforma, irmão de grupo, este volante tem regulagem, o volante, né, tem regulagem de altura e também de distância. Mas como a gente fica aqui em termos de ergonomia? Olha, o banco é bem centralizado com o volante, os pedais não são muito deslocados, um deslocamento mínimo. Poderia ter regulagem de distância para ficar melhor, assim como a regulagem de altura do cinto de segurança, que está ausente nesse carro. Mas o banco não é ruim. Olha, ele tem um apoio correto para as coxas, tá vendo? Não deixa minha perna sem apoio. Tem um apoio lateral ok. O apoio de cabeça não é daqueles que te empurra para frente, mas essa parte de cima aqui do encosto, do topo, empurra um pouquinho e faz uma certa pressão, o que pode incomodar aí em percursos mais longos. Quando o assunto é tela, o C3 é um grande paradoxo. Aqui no painel de instrumentos a gente tem uma pequeníssima tela de 2 polegadas, que sequer tem conta-giros, apenas um velocímetro digital e funções muito básicas do computador de bordo, que inclusive você precisa alternar por um pino aqui dentro do cluster. Se a gente tem comandos de som no volante, poderia ter um botão aqui também, né, para alternar essas opções aqui no painel. Então essa é uma ausência muito sentida. E por outro lado, nós temos uma baita central multimídia com uma tela de 10 polegadas e espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Aqui eu estou com o meu celular ligado e olha, a gente tem a visualização dela em janela, aqui a gente tem os menus nativos do veículo, tá vendo? Com opção de som e aqui alguns atalhos para rádio, página inicial ou navegador. O brilho é ok, profundidade de preto é ok, as cores são ok. Então é uma tela que acaba sendo uma grata surpresa no veículo tão simples como esse. E apesar da simplicidade de construção em materiais dar o tom, a verdade é que visualmente falando, o interior do C3 não é desagradável. É óbvio que ele é flagrantemente simples em todos os sentidos, então texturas, cores, montagem, você vê que não tem lá um grande esmero, mas não é um carro que incomoda a ponto de ser desagradável como é o interior do C4 Cactus, que é bem anônimo, bem genérico e bem pelado mesmo, né, com uma sensação de vazio. Aqui não. A gente tem ótimos comandos físicos para o ar-condicionado, ao contrário do que a gente vê no Peugeot 208, que deixa esses comandos inteiramente dentro da tela. A gente tem saídas de ar que são fáceis de usar, mas com uma curiosidade. Elas não se fecham, né? Você pode puxar para um lado e para o outro e elas não se fecham. Inclusive é um ar-condicionado bem barulhento, então esse é um ponto aí que poderia ser melhor. E a gente tem ótimos porta-objetos, tá vendo? Aqui eu tô, além de uma abelha mexendo no saco, eu tô com o celular e a carteira aqui.
Aqui eu deixo também, ó, tá vendo? Coisas para abrir o portão de casa, mas eu posso deixar também mais celular. Tenho dois bons porta-copos aqui, que são bem fundos. Tem mais um porta-objetos aqui, atrás da alavanca de câmbio, debaixo do freio de mão. As portas também com porta-garrafa. Esse pequeno nicho aqui, à frente do passageiro. Porta-luvas, é óbvio que não vai existir muito milagre, tá vendo? Mas olha, um espacinho razoável. Pequeno gancho aí para você guardar o documento do carro. E claro, essa faixa aqui azul, né, esse acabamento em plástico azul no painel, que ajuda a quebrar um pouco da mesmice de cores e texturas, né? Mas o fato é que a pegada aqui dentro é bem de carro de trabalho mesmo. Eu me lembro de ter comentado na avaliação do Fia 1.6 que seria um interior que eu não ficaria surpreso em ver num furgão. E aqui, é óbvio, sendo interior igual, faço a mesma observação. Vamos dar uma olhada como é que vai a galera lá de trás agora. Aqui uma solução que a gente já conhece de carros como o Fox, lançado lá em 2003, e até o novo Palio, lançado em 2011. Elevar os bancos dianteiros, deixar os passageiros da frente sentados mais próximos do para-brisa para ganhar espaço aqui atrás. E olha, funciona mais uma vez aqui no C3. Eu estou sentado atrás de mim, eu tenho 1,77 m de altura, né? Esse banco está regulado para mim. E olha o espaço que eu tenho do meu joelho para o encosto. É um espaço realmente muito bom. E o espaço para a cabeça também é bom. É óbvio que a gente está falando de um carro que não é muito largo, mas aqui você consegue viajar 2 pessoas com tranquilidade, talvez 3 aqui com uma certa camaradagem, né? Então é um espaço ok, mas a gente tem algumas falhas aqui que são bem sentidas, e a primeira delas definitivamente é esse comando do vidro elétrico traseiro, que é um comando único para todos os passageiros do carro. Então quem vai lá na frente precisa fazer um certo malabarismo para acessar os vidros, né? Desse jeito. E quem está aqui atrás precisa fazer assim, tá vendo? Então não é a solução mais comum, é uma solução que remete a carros franceses lá dos anos 2000. E ninguém espera ver isso, né? Eu levei algumas pessoas aqui no carro e muita gente perguntou, pô, cadê o comando do vidro? Não consigo abrir, né? Porque tá aqui e, óbvio, se tiver alguma coisa aqui, uma garrafa, um objeto alto, ainda vai atrapalhar o seu acesso a esses comandos. E tudo isso para economizar, né? A gente entende algumas concessões aí, mas essa aqui realmente é uma das complicadas. E, mais uma vez, um paradoxo, assim como a gente viu com as telas, né? A gente tem 2 tomadas USB para carregamento aqui. Não é USB-C, são USBs tradicionais, mas elas funcionam para carregar o seu celular de maneira um pouco mais rápida. Então um detalhe interessante aí, também inesperado para um carro tão simples como o C3 é. E olha, o banco aqui, ele dá um apoio legal para as coxas, tem um apoio legal aqui para suas costas, você não fica muito deitado nem muito em pé, então não é um carro que vira desagradável em viagens mais longas. Mas assim como eu notei na avaliação do 1.6, olha, a gente tem uma espuma aqui bem macia, de densidade bem baixa, então dependendo aí do seu uso, pode ser que isso aqui ceda com o tempo, né? Acho que carro para transporte de passageiro vai sentir mais esse efeito, tá vendo? É um banco realmente bem macio. Em termos de segurança, infelizmente o C3 não vai além do obrigatório. Esse carro ainda não foi testado pelo Lightning Cap, infelizmente, e ele tem literalmente apenas o que a lei obriga. Então, os airbags duplos, controle de tração e estabilidade, que já é obrigatório para novos projetos, e a gente tem 3 apoios de cabeça, 3 cintos de segurança de 3 pontos aqui atrás, e claro, o gancho Isofix para você prender a cadeirinha. Então, infelizmente, esse é um ponto que a Citroën deveria repensar, nem que fosse nas versões topo de linha de cada uma das motorizações. E aqui nas portas também, infelizmente, faltam porta-objetos, né? Nesse sentido, quem vai aqui atrás encontra um cenário bem diferente de quem vai lá na frente. Aqui faltam nichos para guardar pequenas coisas, carteiras, celular, outras miudezas. Inclusive, nós não temos nem os bolsos porta-revistas aqui na traseira dos encostos dianteiros. Se por dentro o C3 oferece um bom espaço, mesmo sendo um carro curto, a lógica diz que o porta-malas então teria sido sacrificado, certo? Só que não foi o caso aqui, pelo menos não em capacidade, claro. A gente está falando de um porta-malas de 315 litros de capacidade
E olha, é um formato bem quadrado, fácil de aproveitar, mas fica a ressalva aí, né, de que ele é um pouco fundo. Então algumas cargas mais pesadas podem ser um pouco chatas, né, de tirar e colocar. Repare inclusive como essa base aqui é bem alta, tá vendo? Olha onde a placa tá e olha onde o batente da tampa está. Mas é uma volumetria muito boa. Lembrando que nessa categoria os carros vão na casa ali dos 300 litros, né? Onix e 218 na casa dos 260 e os demais concorrentes na faixa dos 300 litros. Mas aqui o tom de simplicidade continua. Então olha, a gente não tem absolutamente nenhum revestimento aqui, a gente não tem nenhum revestimento também aqui no batente, por mais que no interior, né, a gente tenha tudo revestido em feltro. Mas o que eu achei especialmente interessante é que a gente não tem nenhum puxador aqui na tampa, tá vendo? A gente tem essa cobertura plástica aqui para o motor, mas é só. Então você tem que fazer a moda antiga, né? Você puxa a tampa por fora. E aí, claro, né, dependendo do seu uso do carro, você vai sujar os dedos, enfim. Não é exatamente algo muito agradável. E mesmo com esse porta-malas de 315 litros, a gente tem um tanque de combustível, um tamanho também bem razoável. São 47 litros de capacidade. Então você vê que essa solução de encurtar e levantar fez muito bem quando você pensa em aproveitamento de espaço aqui para o C3. Pois bem, vamos lá para a nossa volta então com o C3. Enquanto eu estava em ponto morto aqui, acertando as câmeras, uma coisa que eu não posso deixar de comentar é como, através das câmeras, a gente estava notando a vibração, né, do carro, do motor 3 cilindros. E essa vibração a gente consegue, inclusive, reparar na alavanca, né, de câmbio. Então, nesse sentido, faltou um pouquinho mais de carinho aí por parte da Citroën para isolar esse motor. Por mais que ele seja melhor do que em outros carros que utilizavam na Fiat, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, dito isso, primeira impressão aqui, em relação à direção, a gente tem um bom diâmetro de giro, a gente tem aqui 10,5 metros para fazer a volta completa, e uma direção também bastante leve, uma direção bem leve mesmo, inclusive, olha, com o peso de um dedo. E ela tem uma centragem bem correta mesmo. Em velocidades mais altas, essa centragem acaba dando a impressão de ser um pouquinho mais forte do que o desejado. Inclusive, como é um carro bem alto, bem estreito e macio, dá uma impressão de que ele é até um pouquinho mais bobo, por mais que tenha um comportamento correto, como também vamos ver daqui a pouco, né? Mas essa direção leve dá uma boa sensação de conforto, né? A gente tem um veículo que é bem fácil em termos de comando de transmissão, por mais que seja uma transmissão Fiat C513, que nunca foi uma grande referência em precisão dos engates. É um câmbio muito fácil de usar. É óbvio que sempre existe espaço para melhorar. Então, quando a gente está falando de trocas rápidas, os engates são um pouquinho mais difíceis, eles raspam um pouquinho mais, arranham, se você não for muito cuidadoso nessa troca, mas não atrapalha em nada na hora que você está dirigindo tranquilo aí na cidade e também na estrada. Reparem aqui nessa rua que ela é bem ruim, como que a direção é muito bem isolada. Tá vendo? Estou corrigindo aqui, claro, mas ela não está passando absolutamente nada das irregularidades para cá. Uma direção muito bem isolada mesmo. E como esse é um carro que promete a tal da atitude SUV, é um ponto que faz bastante sentido, né? Algo que agrada. Então, nesse sentido aqui, a Citroën fez um bom trabalho. Porém, a regressividade da assistência poderia ser um pouquinho melhor aí em velocidades mais altas. Muito curiosamente, aqui me pareceu estar um pouquinho melhor do que no C3 1.6. Bem curioso, bem peculiar, né?
mas ainda assim fica um gostinho de que poderia ganhar um pouquinho mais de peso para dar uma sensação um pouco mais segura e até mais gostosa mesmo em velocidades de estrada. E falando em atitude SUV, para passar em lombada sem problema absolutamente nenhum. É um carro bem alto, como vocês viram, né? A gente está falando aí de 18 centímetros de vão livre, então valetas, rampas de garagem, é tudo muito fácil. É um carro razoavelmente grande, é um carro razoavelmente pesado, e aqui o Firefly está um pouco mais fraco do que ele era antes por conta aí das novas regras de emissão. Então, com 71 cavalos, com gasolina, que é como ele está abastecido agora, não é um carro rápido de jeito absolutamente nenhum. Para dar uma referência recente aí, ele me pareceu até mais lento do que o Mob Trekking que a gente avaliou recentemente, o que faz sentido, né? Afinal, o Mob é menor e é mais leve. Mas, por outro lado, a elasticidade desse motor Firefly é muito boa. Aqui vou deixar a velocidade cair e vou pisar terceira de 30. Óbvio, não vai rápido, mas o carro também não arrega, tá vendo? Ele continua. Você tá vendo que ele tá na conta, mas ele continua. E é um mérito aí, né, de uma construção que focou muito, né, um acerto que focou muito essa boa pegada em baixas rotações. O problema é que com isso o motor acaba ficando um pouquinho enforcado em alta, né? É sabido, todo mundo sabe, né? Senso comum, que o motor de 4 válvulas por cilindro ele vai respirar melhor em giros mais altos, justamente pelo maior fluxo de ar. Mas aqui nesse caso a Fiat falava no lançamento desse motor que ele tem dutos aí de admissão bem grandes e que na época esse motor conseguia botar para dentro mais ar do que 50% dos motores multiválvulas do mercado. Mas isso foi em 2016, né? Então muita coisa já mudou desde então. E ele também não é um motor muito agradável de usar. Abaixo de 2.000 giros é um motor que você escuta bastante do ruído das válvulas, né? O trem de válvulas funcionando. Em qualquer faixa de rotação você escuta bastante ronco de admissão, especialmente se você estiver em velocidades de estrada, pisando mais. Abaixo de 2.000 giros também ele tem um funcionamento bem mais áspero, que mostra que ainda falta um pouquinho de carinho nos coxins, apesar de estar melhor do que era no Mob, por exemplo. Mas em giros urbanos aí, né, típicos de 2.000 a 5.000 giros, não é um motor que incomoda muito nesse sentido. Mas acima de 5.000 você nota como ele realmente fica bem mais áspero, como ele já não está muito interessado em girar. Você nota uma vibração muito grande, bem excessiva, inclusive aqui na alavanca de câmbio. E ele se transforma em um motor bem mais barulhento, né? Então, em velocidades de cidade você escuta sem incomodar tanto, mas esticando realmente fica algo bem gritante, com o perdão do trocadilho. Uma informação importante para dar em relação ao câmbio é que aqui a gente tem uma relação bem mais longa do que a gente vê, por exemplo, no Argo. E a quinta, quando você está a 120 na estrada, ela dá 3.600 rotações por minuto. A 100, 3.000 rotações por minuto. Então é um regime de rotação que fica aí até bem próximo de carros que oferecem, carros 1.0, que oferecem transmissão de um câmbio de 6 marchas, né? Eu gosto bastante dessa solução, acho que é bem legal. Sou fã desse tipo de transmissão, desse tipo de câmbio que tenha uma marcha aí de economia. Mas lembrando que é um carro fraco, então você precisa saber usar o câmbio. Por mais que seja um motor elástico, aqui de quinta você vai conseguir, né, ter um mínimo de retomada em algumas situações, vai conseguir manter a velocidade em alguns outros cenários. Mas o fato é que, se você quiser uma resposta rápida, você não vai nem puxar para a quarta marcha, você vai puxar para a terceira, que seria aí a penúltima marcha de velocidade, para você ter a maior capacidade aí de aceleração de volta, né? Mas gosto muito desse
dessa escolha de relação de marcha. Acho que aqui a Citroën foi bastante feliz. Ela também foi bastante feliz no acerto de suspensão. Como eu comentei com vocês, é um carro alto que vai passar sem dificuldade nenhuma por lombada, valeta, rampa de garagem. E é um carro que também traz uma boa sensação de conforto no uso geral. Então você nota que é uma suspensão com curso bem amplo. A impressão que dá é que tem molas bem macias, amortecedores bem macios, com uma barra estabilizadora bem rígida ligando os dois lados. E isso incomoda um pouquinho a velocidade de estrada quando você pega curvas que variam o ângulo ou curvas que têm irregularidade. Não que o comportamento do carro fique inseguro, mas ele gera certo desconforto para quem não está muito habituado, como a gente aqui, a estar sempre com vários carros, né? Então, se você é aquela pessoa que é mais sensível à rolagem, porque é um carro que rola, um pouco mais sensível a essas oscilações e pega muita estrada, talvez o C3 não seja o seu carro. E isso tudo é agravado pela altura, né? Aqui a gente tem um banco bem alto. É um carro que você está 10 centímetros mais alto do que um Onix, para você ter uma ideia. Então, todas essas sensações elas acabam sendo amplificadas justamente por essa posição mais alta, né? Você fica com o efeito aqui de João Bobo. Mas é importante deixar claro que o comportamento do carro é bom, especialmente com esse pneu 195 aqui, o 9565 Aro 15, que é um pneu bem largo. Então ele dá um apoio bem legal nas curvas. E fiquei surpreso com a aderência que esse pneu dá. Aqui tem Goodyear Efficient Grip Performance, que é um pneu que no passado, né, a gente já conhecia, era bem escandaloso, não era muito bom de aderência, mas que óbvio nessas revisitas aí, né, que os fabricantes nunca falam o que foi feito, ficou bem melhor, pelo menos aqui no C3. E parado aqui no trânsito, né, uma coisa que me incomodou um pouquinho a princípio e exigiu uma certa adaptação é que a modulação da embreagem e do acelerador. É uma embreagem com um ponto não tão definido e com o acelerador um pouquinho nervoso. Então é aquele típico acelerador que você dá um toquinho e ele já sobe bastante o giro, que é justamente para aliviar qualquer impressão de carro lento que o C3 possa passar. O problema é que faltou um ajuste fino que infelizmente anda faltando em todas as marcas, né? Hoje em dia, especialmente depois das novas regras de emissão, está cada vez mais fácil ver as pessoas queixando disso, né? Acelerador lento, a embreagem ali que não está muito bem modulada. Enfim, faltou um pouquinho de carinho nesse sentido para que o carro ficasse ainda mais agradável, mais fácil de dirigir, né? Mas não é nada que você não consiga se acostumar depois de um tempo de uso. E, bem, aqui a gente não tem conta-giros, né? Todas essas informações aí de câmbio que eu te passei, a gente precisou calcular. Mas uma coisa também relacionada que dá para perceber é como o giro demora a cair na hora que você está trocando de marcha, né? Ou seja, o rev hang, segura a rotação para queimar um pouquinho do combustível que está ali na câmara e poluir menos. E isso também afeta um pouquinho ali a sua percepção de dirigibilidade, justamente, né, por conta dessa embreagem com ponto não muito legal e desse acelerador nervoso. Outra boa escolha aqui da Citroën, que infelizmente não virou regra ainda no grupo Stellantis, é a adoção de freios a disco ventilados mesmo neste carro com motor 1.0. Inclusive, é um freio com uma modulação muito boa, não é um freio bicudo, não é um freio que passe sensação de pouca capacidade de frenagem, não. Inclusive, na estrada, infelizmente, eu precisei aí, né, fazer uma freada aí mais brusca e atendeu bem, a traseira não sacudiu, ficou bem presa no lugar. Então é um carro de comportamento bem seguro, inclusive na frenagem. Mas vamos lá, né? Foram 1.600 km de C3. Por conta do preço, né, dos combustíveis, a gente rodou só com gasolina, que foi como a gente recebeu o carro da galera lá da frota da Citroën. E foi um carro que até que agradou em termos de consumo. Com o trânsito pesado em São Paulo, com o ar-condicionado ligado, esse carro ficou na faixa dos 8 km por litro.
com um trânsito médio, uma situação bem realista, você para, mas você não fica o tempo todo parado, você está com uso do ar-condicionado, você tem algumas avenidas de 50. Esse carro ficou sempre rondando os 12 km por litro, enquanto em avenidas totalmente livres, sem vias expressas, mas com alguns sinais e sem uso do ar-condicionado, deu para chegar até os 16 km por litro. Se você rodar apenas em vias expressas, como as marginais dos rios aqui em São Paulo, você vai ficar bem próximo dos 30 km por litro, ali, andando entre 70 e 90 km por hora. É óbvio que nessa situação, esse câmbio longo de quinta marcha também ajuda bastante a jogar esse número para baixo. Em estrada, andando ali a 110, 115, com o carro cheio, cerca de 90% aí da sua capacidade máxima, e ar-condicionado ligado, você pode esperar números aí ao redor dos 18,5 km por litro. Isso na Fernão Dias, que é cheia do seu sobe e desce. Enfim, é uma estrada que castiga especialmente veículos com motor mais fraco, como esse C3. Então aí, em situações mais brandas de estrada, andando a 100, sem tanto sobe e desce, sozinho, é um veículo que facilmente vai ficar próximo dos 20 km por litro. E é um bom resultado para um carro que é fraco, para um carro que não é leve e principalmente para um carro que tem uma área frontal elevada, para um carro que é alto, ou seja, um carro que tem uma dificuldade extra aí, né, para conseguir manter velocidades acima dos 100 km por hora. Então, aqui, mais uma vez, o Firefly, ele agrada em termos de consumo, por mais que outros motores 12 válvulas, né, como é padrão nessa categoria, em outros carros, consigam resultados bem próximos disso também. Então, o Firefly aí está muito bem situado numa categoria que é bem competitiva nesse sentido. Como o C3 Fio com motor 1.6 passou recentemente pelo canal, essa revisita a 1.0 foi interessante para confirmar algumas coisas que são inerentes ao projeto do C3 e não são pontos positivos e negativos específicos de motorização. O primeiro ponto positivo definitivamente é a tal da atitude SUV que a Citroën usa como um mote, né, um mantra aí para falar do C3. Não é um SUV, obviamente, mas é um carro bem parrudo pessoalmente. Ele até te deixa um pouquinho confuso, né, quando você vê ele por fotos, depois vê ele pessoalmente. E isso é sentido especialmente quando você olha para os ângulos de entrada, de saída, central e vão livre, além da elevada posição dirigível. Essas são boas características que muitos consumidores buscam hoje e nessa categoria eu não consigo pensar em nenhum carro que faça isso tão bem quanto o C3. O segundo ponto positivo é o espaço. Essa estratégia de subir os bancos dianteiros para deixar o motorista mais perto do para-brisa e ganhar espaço atrás não é novidade. O Fox fazia isso já há 20 anos. Mas aqui a gente tem um bom espaço interno, um bom espaço para a cabeça, mesmo com esses bancos bem altos, e também um bom espaço no porta-malas, e um carro que não passa dos 4 metros de comprimento. Então aqui o packaging que a Citroën fez foi muito bem pensado para um público como o brasileiro, que precisa ter tantas características, muitas vezes antagônicas, em um carro só. Mas é óbvio que isso tudo tem um preço, né? A gente está falando de um carro que é construído numa plataforma moderna, num carro que é espaçoso, tem muitos dos atributos que o consumidor busca, mas a Citroën abriu mão de uma sofisticação do projeto, um cuidado do projeto, para chegar nessa equação aí que eles julgaram interessante para a missão do C3. Então a gente está falando de um carro de projeto muito simples e execução muito simples. A gente tem vidros muito finos, a gente tem um isolamento acústico que não é dos melhores, a gente tem um acabamento bastante simples, a gente não tem grandes equipamentos de destaque aqui, a não ser talvez a central multimídia de 10 polegadas com espelhamento sem fio. E isso deixa um gostinho de que poderia ser um carro talvez um pouquinho mais caprichado ou um pouquinho mais equipado, porque é exatamente esse tipo de compromisso que a gente espera quando a gente vê um veículo de baixo custo, né? Que ele tenha mais equipamentos, uma construção pior,
ou menos equipamentos numa construção melhor. E aqui a Citroën foi para o caminho de poucos equipamentos com uma construção simples, com preço que fica bem próximo de concorrentes mais maduros. E o segundo ponto positivo, até muito relacionado a isso, mas que também merece um capítulo à parte, é justamente a segurança. A gente está falando de um carro que, tudo bem, tem controle de tração e de estabilidade como itens de série, mas ele não vai além do que é obrigatório. Então, os 5 apoios de cabeça, os 5 cintos de segurança de 3 pontos, o Isofix, tudo isso é apenas o que a lei obriga, sendo que nessa categoria a gente tem carros que oferecem airbags laterais de peito e cabeça, como o Polo, ou até mesmo 6 airbags, como o HB20 e o Onix. Então, felizmente, o consumidor brasileiro está aprendendo que segurança é um valor inegociável e a Citroën foi para um caminho oposto, seguindo apenas com o que a lei exige. Bem, e custando pouco menos de R$83 mil, agora no final de janeiro de 2023, como que fica o C3 diante dos seus concorrentes? Esse preço que eu citei é o preço nacional e você paga R$ 2.600 a mais por essa pintura. Nesse valor de R$83 mil você vai com a pintura preta básica, que é a única não cobrada. E bem, para um carro que é razoavelmente simples e sem grandes destaques e equipamentos, ele não fica tão bem colocado diante dos seus concorrentes também com motor 1.0. A gente tem um Onix LT, não é nem a versão básica, pouco acima de 80 mil. A gente tem o Argo Drive 1.0, que também não é a versão básica, a R$82 mil. A gente tem o HB20 Comfort, que também não é a sua versão básica, a R$83 mil. A gente tem dentro de casa o 208 Stile, com teto solar, farol de LED e mais equipamentos, a R$85 mil, isso não em preço promocional. E a gente tem o recém-lançado Polo MPI a R$ 85.500. Todos esses carros têm projeto mais maduro do que o C3, especialmente o 208, Polo e HB20, e a maior parte deles oferece até mais equipamentos do que o Citroën C3, seja em segurança ou seja em comodidade. É óbvio que o C3 vai levar a vantagem, como eu disse, na atitude SUV, mas isso não parece ser o bastante para colocar ele em uma posição competitiva diante de um segmento que está muito bem servido em diversas opções aí para diversos tipos de público. Então a situação do C3 hoje anda um pouco complicada, apesar de ser um carro recém-lançado. A gente avaliou o Fio 1.6 aqui, que não convenceu tanto pela relação custo-benefício por estes mesmos pontos. A versão Fio 1.0 foi no mesmo caminho. E talvez a solução dentro da linha C3 seja realmente as versões Live e Live Pack, que oferecem um carro muito maior, com um projeto muito mais caprichado do que Mob e Kwid, sem cobrar tanto a mais assim. Mas é claro que quem vai responder isso com o tempo é o mercado. O C3 começou com números de vendas não tão desanimadores assim. É fato que o carro encontrou ali, aparentemente, o seu público entre os compradores pessoa jurídica, como grandes locadoras e grandes empresas. E verdade seja dita, é um tipo de uso que faz bastante sentido para esse carro. É um veículo confortável, é um veículo simples, o que vai reduzir o custo de manutenção e, no final das contas, reduzir o custo operacional. Um veículo robusto, pau para toda obra, que você vai poder botar para bater sem nenhuma dó. Então, se você busca um carro como esse, não deixe de considerar o C3, faça uma visita à concessionária, ande nele e quem sabe ele encontre aí um espaço na sua garagem. Bem, e assim encerramos a nossa avaliação aqui do C3. Deixem suas dúvidas, seus comentários aqui embaixo e a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive On.